Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de março, celebramos São Clemente Maria Hofbauer. Nosso santo de hoje foi, na verdade, batizado com o nome de João. Nasceu na aldeia chamada Morávia, na República Tcheca, no dia 26 de dezembro de 1751. Era de uma família cristã, muito pobre, eram ao total 12 filhos. Ele, na verdade, por conta da pobreza da família, só começou a estudar quando já era adolescente. Com 7 anos de idade, ele ficou órfão de pai e marcou muito a vida dele, quando a mãe dele, logo depois disso, apresentou para ele um crucifixo e disse: "A partir de hoje, este é o teu pai." Pouco tempo depois disso, ele despertou para o desejo de ser padre, de ser missionário, e isso nunca saiu do coração dele. Com 15 anos de idade, ele se mudou para uma cidade maior, chamada Znaim, e ali ele aprendeu o ofício de padeiro, trabalhou durante alguns anos nessa profissão. Com 18 anos de idade, ele foi ser padeiro num convento dos padres chamados premonstratenses, e que eram padres que tinham uma vida contemplativa, e o convento ficava na cidade de Bruck. Ali ele teve contato com os padres, os religiosos, foi muito importante para a formação espiritual dele. O abade dali gostava muito dele, então fez com que ele estudasse, aprendesse latim, aprendesse a fazer orações de forma mais profunda, de forma mais disciplinada. Quando um benfeitor que ajudava muito o João morreu, ele tomou a decisão de se tornar eremita. Então ele se mudou para a Áustria, em primeiro lugar, passou um tempo vivendo ali como eremita. Depois ele se mudou para a Itália. Lá ele conheceu o bispo de Tivoli e falou para o bispo do desejo dele de ser eremita naquela região. O bispo o acolheu, então ele foi morar ao lado de uma capela de uma localidade chamada Quintilho. Ali, naquela diocese, ele recebeu o hábito diretamente das mãos do bispo, que depois se tornaria o grande Papa Pio VII, e ele passou a adotar o nome religioso de Clemente Maria. E passou há mais algum tempo cultivando a vida contemplativa, a solidão, o silêncio, a penitência, se aprofundando na sua formação cristã religiosa, até que, fazendo uma viagem a Roma, ele acabou tendo contato com a Igreja dos Padres Redentoristas, que haviam sido fundados por Santo Afonso Maria de Ligório. Ele acabou se interessando pelo modo de vida dos redentoristas. Sempre havia no coração dele o desejo de ser missionário, e os redentoristas eram muito dedicados à missão. Ele pediu para conversar com o superior redentorista, e a partir dessa conversa, conhecendo melhor o carisma, a espiritualidade dos redentoristas, ele pediu ingresso a essa congregação religiosa, foi aceito. Como ele já tinha começado os seus estudos muito tempo antes, desde a época que ele era padeiro no convento de Bruck, a formação dele só durou mais um ano, e depois desse um ano ele finalmente foi ordenado padre, e como padre redentorista ele foi enviado para Varsóvia, na Polônia. Chegando ali, ele trabalhou incansavelmente na missão, fundou casas de missão, trabalhou na formação de noviços, recebendo dezenas de noviços no tempo que ele viveu ali. Trabalhou muito pela reforma da igreja de São Benon. Ao lado dessa igreja havia uma pequena casa que ele também reformou e acabou se transformando num convento grande, que foi importante ali para aquela cidade também. Ele acabou se tornando pároco daquela região e ficou como pároco ali durante 20 anos. Trabalhando incansavelmente. Ao longo desse tempo foram muitas as conversões naquela região, as missas muito lotadas. Chegou num ponto em que, para suportar toda a estrutura de evangelização naquela paróquia, foi necessária a presença de 25 padres, que se revezavam no atendimento às pessoas, nas confissões, nas missões, na catequese. Havia 4 missas por dia nessa paróquia, 2 eram celebradas em polonês e 2 eram celebradas em alemão. Além disso, ele promoveu a construção de 3 conventos naquela paróquia.
Também foi fundando paróquias ao redor, ativando essas paróquias, mandando padres para essas paróquias vizinhas, também promovendo a evangelização. Foi capelão do convento das Irmãs Ursulinas e exerceu grande influência ali na cidade de Varsóvia. Ele era muito querido, muito admirado pelas pessoas em geral, pelas autoridades. Isso ajudava com que ele conseguisse recursos para ir fundando esses conventos, essas casas de missão, promovendo a evangelização na sua própria paróquia, fundando outras paróquias. Acabou também construindo um asilo para receber crianças que eram vítimas de guerra. Naquela época era muito comum as crianças ficarem órfãs, então ele acolhia as crianças nesse asilo, também fundou escolas para essas crianças e para outras crianças pobres. Também centros de ensino superior para que esses jovens pudessem ter condição de emprego depois. Tudo isso ia muito bem, esse trabalho de evangelização, de assistência social, até que no ano de 1808, Napoleão Bonaparte proibiu toda a atividade evangelizadora naquela região. Mandou fechar a igreja, a comunidade se dispersou, mas São Clemente Maria enfrentou aquilo, toda essa provação com muita serenidade. Houve uma perseguição muito forte na Polônia em relação aos padres redentoristas, mas ele continuou lutando para evangelizar. As casas dos redentoristas foram fechadas, ele chegou a ser preso junto com outros padres, mas não desistiu de evangelizar. Logo que ele recebeu alguma liberdade, ele foi fazer missão na Alemanha, na Suíça, na Áustria, e na Áustria ele passou mais tempo. Trabalhou muito pela conversão do clero local, fazendo com que o clero fosse melhor formado, deixasse de lado certos vícios e realmente priorizasse a evangelização, o cuidado pastoral. Ali na Áustria, ele passou a chamar muito a atenção da polícia, que passou a observá-lo mais de perto, ele passou a sofrer uma certa perseguição, não tinha tanta liberdade como em outras épocas, mas se tornou muito querido também ali na Áustria, no trabalho de evangelização, no cuidado aos pobres, até que faleceu em Viena no dia 15 de março de 1820. Foi uma época de muita comoção ali na cidade de Viena. Ele de fato era muito amado pela população em geral, que fez vários dias de luto oficial em homenagem a ele, que foi canonizado pelo Papa São Pio X no ano de 1909. 5 anos depois, o mesmo Papa proclamou oficialmente São Clemente Maria como padroeiro da cidade de Viena e também como santo protetor dos padeiros em geral, fazendo menção à profissão que ele teve durante a sua juventude. Ele é considerado, além de tudo isso, como o principal propagador da congregação redentorista fora da Itália. Porque antes dele havia muitos padres redentoristas, mas dentro da Itália. Ele foi o principal responsável para que a missão redentorista fosse se espalhando por outros países. Nos inspiremos na vida desse grande sacerdote missionário, de profunda sensibilidade pastoral, de profunda sensibilidade para com os pobres, que mesmo nas perseguições, mesmo sendo preso, com todas essas dificuldades, não desistiu de evangelizar. Se consumiu até o fim pela salvação das almas, sendo fiel ao seu carisma, à sua espiritualidade redentorista. São Clemente Maria Hofbauer, rogai por nós.